Turma, a conversa de hoje aqui, o texto de hoje me consolou bastante nessa semana. A gente sabe, nós vivemos num mundo de muita maldade, de muita situação que a gente fala, puxa, como que as coisas chegam no nível que chegam, muitas irresponsabilidades, decisões, às vezes que a gente vê as pessoas tomarem, que você fala, não é possível. Mas vivemos num mundo também de violência, de morte, de abuso, de perseguição, de lutas individuais, de problemas na igreja, de problemas fora da igreja. Obrigado, filho. E muito do que a gente se consola ou consola um ao outro vem das perspectivas futuras. A gente se consola muitas vezes falando, calma, tudo isso vai passar, vai chegar um momento que a gente vai estar no céu e vai ser tudo alegria, vai ser tudo bom e não vai ter lágrima e não vai ter choro. E esse consolo que a gente recebe é verdade. A gente se consola com um futuro de paz, com um futuro alegre, um futuro na presença do Senhor. O meu problema é que essa não é a verdade toda. Existe um outro consolo que vem não da paz do céu, não do momento em que a lágrima vai ser enxugada, mas um consolo que vem de um outro conceito, não muito popular, mas muito real, que são as bênçãos, o consolo, as virtudes são produzidas através disso daqui, da vingança do nosso Senhor. Eu quero que você abra comigo então o texto de Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, Romanos 12, 19 a 21, nós vamos estudar esse tema fofo, para alegrar o seu domingo, o consolo que vem da vingança, a bênção que vem da vingança. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, e no fim da nossa conversa aqui, eu vou dar um testemunho pessoal de como eu cheguei nesse texto aqui, que não é hoje na sequência que a gente estava vindo de Atos, nem dos personagens bíblicos, mas como que eu cheguei a partir de uma situação pessoal. E aí eu fui pregar, falar, eu quero ver a vingança do Senhor, depois eu me lasquei aqui, vocês vão ver, né? Diz assim o texto de Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é um texto inusitado aqui no Novo Testamento. Nós criamos uma perspectiva de que Novo Testamento é graça. É graça, mas não é só graça. A gente fala de um cristianismo de amor aos inimigos, e é verdade, está no texto. Mas nós esquecemos que na teologia bíblica, parte do nosso consolo vem de um céu absolutamente fantástico, dessa graça manifesta na salvação. Mas parte do nosso consolo vem também de uma justiça absolutamente implacável, de um Deus que olha o mal e que pune esse mal. Essa é a realidade. E esse é o tema que nós vamos lidar hoje, a justiça aplicada ao pecado, e como essa justiça, quando ela é aplicada ao pecado, como isso nos consola. Porque o nosso Deus, ele no fundo, ele é um Deus vingador. É esse Deus que nós servimos, um Deus vingador. É interessante que no contexto, quando você lê o capítulo 12 de Romanos, você vai perceber que essa vingança é contra quem? Se você olha, por exemplo, o versículo 14 do capítulo, fala aqueles que os perseguem. Então, primeiramente, uma vingança dirigida aos de fora, que perseguem o povo de Deus. Agora, entretanto, quando você vai para o versículo 17 no capítulo, dá uma olhadinha aí, lê comigo aqui, versículo 17 do capítulo 12, olha para quem, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos,
É interessante, façam o todo possível para viver em paz com todos. Versículos 17 e 18 indicam, sim, é um contexto em que essa vingança é normalmente contra os de fora. Mas quando ele usa a palavra todos no versículo 17 e 18, pode ser que eventualmente pessoas de dentro necessitem também, aí não vai falar de vingança, mas de uma disciplina do Senhor, ok? E é um capítulo, turma, em que o desenvolvimento é muito interessante. Ele começa dizendo o seguinte, ele fala das misericórdias do Senhor, e depois ele fala para a gente não se amoldar a esse mundo, versículos 1 e 2, e fala para a gente aceitar a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor é manifesta em alguns níveis. Primeiro ele vai falar considerando o outro superior, no nível pessoal. Eu não sou melhor do que ninguém. Essa é a vontade do Senhor. Depois ele vai falar nas relações fraternais da igreja. A vontade do Senhor é que eu sirva o meu irmão. E depois ele vai falar da relação entre a igreja e os de fora. E a vontade do Senhor é que eu sirva os de fora também. Mas quando ele está terminando, está tudo bonitinho, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, seja eu considerando o outro superior, servindo o meu irmão, servindo de fora, ele vai terminar com uma palavra de consolo, falando, mas lembra que ao fazer essas coisas, um dos fundamentos de você poder cuidar do outro na igreja ou fora, é que eu sou um Deus vingador. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, é essa ideia de um Deus vingador, e vai fundamentar no texto aqui algumas virtudes que vão ser produzidas em nós. Pelo fato de Deus ser um Deus vingador, quando eu tenho essa percepção, essa consciência da revelação bíblica, isso começa a mexer comigo, e eu quero trabalhar 3 grandes virtudes ou atributos que saem dessa perspectiva de que Deus é um Deus vingador. E o primeiro efeito dessa característica do Senhor, dele ser um Deus vingador, está no versículo 19. Peço que você leia comigo novamente. Romanos 12, 19 diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Primeiro efeito no povo de Deus, quando eu tenho a percepção de que Deus se vinga, é que isso é um treino, um exercício de fé. Se você olhar aí, você fala, mas peraí, Pedro, a palavra fé não aparece aí, não aparece. Aliás, as 3 principais palavras das atitudes que ele quer provocar não aparecem no texto, ok? Mas as palavras não aparecem, mas os conceitos aparecem. Olha lá o que diz o texto: deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Primeiro ele começa o texto com a palavra amados. Observaram? O que ele quer é algo para os irmãos em Cristo. Isso é uma palavra de amor. Quando ele diz que a vingança é do Senhor, é um cuidado que ele tem com a igreja de Roma. A palavra fé, como eu falei para vocês, não aparece aqui no texto, mas a fé ela é uma atitude de entrega. A gente define fé como uma confiança naquilo que Deus é, seja na sua obra, seja na sua pessoa. Isso é fé. Eu confio e confio tanto que eu me entrego e eu descanso. E a ideia aqui é que, quando eu creio que a vingança de fato é do Senhor, quando eu tenho fé de que Ele cumpre o que Ele promete, isso me deixa em paz e essa minha fé aumenta, porque eu vou vendo ao longo da vida Ele fazer aquilo que Ele mesmo prometeu. É interessante que a ideia, quando ele começa falando assim, deixem com Deus a ira, é como alguém faz alguma coisa contra você, e você, se você for que nem eu, tem aquele ímpeto de reagir. Mas é como se veio a injustiça, a palavra que é usada é como dar lugar. É como se eu saísse do lugar e falasse assim, Senhor, seu problema. Deixem com Deus a ira, isso que veio, essa ira que é justa, agora é sua.
E é interessante que ele diz assim no versículo, eu retribuirei. A ideia é que, turma, olha o que ele está dizendo. A vingança é um processo de pagar adequadamente algo que foi feito contra nós. Filho, aumenta para mim lá, por favor. Envolve algum nível de retribuição. Não sei como era na sua casa, né? Lá em casa, quando eu fui criado, não agora, minha casa, dos meus pais, que estão aqui, inclusive. Sabe quando o irmão faz uma coisa com você? Não que tenha acontecido isso que eu tenha feito, mas quando faziam comigo. O que você quer fazer? Eu lembro na escola, olha, eu vou contar, é um exemplo de como não é para ser, ok? Menina, na escola, eu tinha um colega na escola que ele era nazista, neonazista. Não sei se era neo, enfim. Isso na escola, na quinta série. Essa história que eu na quinta série. E dá para entender um pouco o contexto. Eu vou contar para vocês uma situação que eu lembrei. Esse garoto chegou na escola, falou, ele estava com dificuldade de ficar sentado na carteira. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, é que eu tenho uma arma de chumbo lá em casa, uma arminha de chumbo, e eu atirei no meu irmão. Não façam isso, é como não fazer. Aí minha mãe viu. Aí ela falou assim, agora você vai lá para a parede, vira de costas que seu irmão vai atirar em você. E aí, é justo, né? É justo. Não façam isso, não é uma boa. E ele foi acertado, o irmão tinha uma boa mira onde a pessoa senta. E ele não pôde sentar direito naquela semana. O que o texto está dizendo há uma retribuição justa, só que ela é do Senhor. O texto, turma, é uma promessa. Inclusive, ele termina com uma declaração solene. Diz o Senhor, eu vou dar, a vingança é minha, eu vou resolver. E você, e eu? A gente confia que ele vai fazer. Por isso que é esse treino de fé. E a ideia aqui, turma, Deus está dizendo assim, eu amo tanto vocês, amados. O que eu estou dizendo, isso que você quer retribuir não é seu, é meu. Eu tenho os meios e eu vou fazer. Você faz o quê? Você deixa a ira passar e você descansa. Turma, se você já sofreu alguma injustiça que dói, isso é um baita treino de fé. Porque dá vontade, quando a gente tem os meios, quando você está com a arma na mão e tomou o tiro, porque eu tenho os meios. Nosso mundo evangélico hoje, nós estamos vivendo uma enorme crise de fé. As pessoas estão achando que na sociedade, os crentes estão achando na sociedade, que perante as injustiças que acontecem, com o pessoal incrédulo, o pessoal não conhece a verdade, a igreja tem o direito de assumir agora as rédeas e falar, eu vou fazer com vocês, agora precisa aprenderem. Cara, só mostra uma igreja que não crê o suficiente. Nós poderíamos falar que nem Jesus, ó geração incrédula. Deus está dizendo que de acordo com as injustiças, perseguições com a igreja, Ele vai devolver e a gente não acredita. Eu quero tomar o poder porque eu que tenho que devolver. Não é assim. A fé exige uma resposta de que, Senhor, é tua vingança. E eu vou ter que usar a expressão, Cassiano. Confie em Deus, bebê. Confie em Deus. Confie em Deus, bebê. É isso que o texto está dizendo. Léo, nós conversamos no carro ontem, eu falei para você que estava faltando a ilustração, e eu vou contar a ilustração do que é confiar no Senhor. Já que tem a turma da BU, o pessoal mais jovem, eu lembro que antes de chegar na faculdade, mas no meu último ano do colégio, nós fizemos lá o interclasse. Tem na sua escola interclasse, Léo? Tem, né? Tem na sua escola? Tem? Tinha lá quando tem na faculdade também, às vezes? Tem, não? Tem, né?
E a minha classe foi jogando, e a gente foi jogar várias modalidades, uma delas era futebol, e era um colégio grande em São Paulo, e Deus deu seus dons, seus talentos, né? E o nosso time foi galgando posições, e nós jogamos a semifinal com uma classe, coitados. E a gente ganhou a semifinal, mas naquele jogo aconteceu uma coisa que eu me machuquei naquele jogo. Eu jogava no time da classe ali, e eu me machuquei, e nós tínhamos um rapaz, que inclusive ele era chileno, e ele que ia ter que me substituir na final. E eu falei, rapaz, eu falei, e agora? Bem, o Chile, o apelido dele era Chile, né? O Chile entrou na final, fez 3 gols, deu assistência para os outros 2, e o nosso time foi campeão. Nós tínhamos ali um craque sentado no banco, né? A questão da vingança é exatamente a mesma coisa. A gente acha que se a gente não fizer, e Deus que está no banco de reserva dizendo, sou eu, ele vai chegar e vai ser perna de pau. Não, ele é bom disso daí. Ele domina essa arte de fazer justiça, tipo, desde sempre. Ele vai fazer gol de bicicleta, vai dar chapéu. Ele é o Deus vingador. Inclusive no Antigo Testamento, além das manifestações da ira de Deus, ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Ele é um Deus que sabe lidar com essa questão de justiça há muito tempo. E o nosso treino de fé é dar essa oportunidade, tirar da nossa mão aquilo que não nos pertence e dar a oportunidade de Deus exercer aquilo que é só dele, que é a vingança. E eu creio, eu confio, eu descanso. Esse é o meu treino de fé. Mas o texto segue, e há neste texto uma segunda virtude que vai ser produzida em nós, nessa percepção de que Deus ele é vingador. E veja comigo, mais uma vez, ainda no versículo 19, diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, e agora essa é a palavra, eu retribuirei, diz o Senhor. E eu quero trabalhar com uma palavra que mais uma vez não aparece no texto, mas cujo conceito está aí. E o conceito está nesse tempo verbal, que é na primeira pessoa do singular, do futuro. Eu não quero mencionar aqui uma teoria que existe sobre aspecto verbal do grego, mas essa teoria para mim, enfim... futuro, para a gente aqui, para todos os efeitos, ele é futuro. O que eu estou dizendo? Há nesse versículo, nesse eu retribuirei no futuro, uma perspectiva escatológica. Que pode ter desdobramentos hoje, mas é principalmente por um momento posterior na história. Por isso que ele usa o verbo no futuro. Eu retribuirei, eu vou retribuir. Não é assim, aqui se faz, aqui se paga. Também, ok? Mas você está dizendo, vai haver um momento na história em que isso vai acontecer. E eu usei a palavra esperança pelo conceito bíblico de esperança. O conceito bíblico de esperança é a convicção de que algo futuro vai acontecer. E é um conceito que na nossa língua portuguesa, quando estudei outras línguas, eu lembro que na língua francesa, a professora de francês falava assim, o verbo francês é espère, j'espère. Ela falava assim, esperar, no francês, o conceito não é, quem sabe. O francês espera sabendo que vai, ele tem realmente esperança. O francês tem convicção, olha, eu espero que você mude, ele está crendo que você vai mudar. Então, a ideia de esperança bíblica é mais do francês do que do português. Eu tenho uma convicção de futuro aqui. Isso está me incentivando a lembrar daquilo que vai acontecer e que está revelado na Escritura no futuro. Naquele momento, turma, em que tudo acabar, e dependendo da sua posição escatológica, aquele momento de Jesus voltando, de céu, de lágrimas sendo enxugada, aquela questão escatológica, anjo do céu, trombeta, há um elemento indiscutível de vingança nesse processo todo.
Não é só o momento de paz, Nárnia, mais longe, além. Há um momento também solene de execução de sentença. Eu não posso me vingar, mas eu tenho a esperança de que um dia o Senhor, em toda a sua glória, vai se vingar. Eu acho interessante que essa ideia de um futuro escatológico de vingança foi revelado por ninguém menos que Jesus. Se você abrir comigo Lucas capítulo 4, abre comigo aí, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, abre comigo, Lucas 4, 16 a 21. Lucas capítulo 4, Jesus vai para Nazaré, cidade que ele foi criado, não é a cidade que ele nasceu, mas ele desde há um pouco mais de 2, 3, 4 anos, ele foi para Nazaré e foi criado. Na cidade, acho que Nazaré Paulista, a homenagem é justíssima, porque a Nazaré Paulista de hoje é do tamanho e da importância que era Nazaré nos tempos de Jesus, ok? Então Jesus está na terra que todo mundo conhece ele como filho do Zezinho, da Mariazinha, ok? E aí Jesus vai pregar na sinagoga de Nazaré. E olha o que ele diz assim, ele foi a Nazaré, Lucas 4,16, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Ele vai citar Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ponto. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lindo, não é? Termina com proclamar o ano da graça do Senhor. Não é bonito isso? Jesus fala, hoje se cumpriu o momento em que o ano da graça do Senhor chegou. O problema, turma, é que se você continua lendo o profeta Isaías, eu vou ler para vocês aqui Isaías 61, 2, eu vou ler aquilo que Jesus não leu. Ele parou ali, mas a profecia de Isaías não para ali. Diz assim, Isaías 61, 2, para proclamar o ano da bondade ou da graça do Senhor. Jesus parou aqui. Aí Isaías continua. E o dia da vingança do nosso Deus. E olha como a vingança tem um aspecto de consolo. Para consolar todos os que andam tristes. Jesus está ciente de que na sua primeira vinda, ele trouxe um chamamento ao arrependimento. Mas ele está consciente que o texto de Isaías não se cumpriu completamente. Falta uma segunda parte. E essa segunda parte vai se cumprir no fim dos tempos. A Bíblia fala muito do dia da vingança. E é interessante que no dia da vingança, a gente pensa vingança só como algo ruim. Tem um aspecto ruim, mas tem também coisa boa. Quando você vai para Apocalipse, vocês lembram em Apocalipse capítulo 10, versículo 10, falando agora desse dia sendo cumprido no futuro? Foi João que inventou, João não, possivelmente o anjo. Sabe aquela brincadeira bolo ou bobo? Já viram? O camarada pega uma caneca, você fala, acha que ele vai tomar uma água, e ele morde a caneca e é bolo, sabe? Sabe? Já viram isso? De repente, vocês acharam que era o meu esboço, e come assim, né? Sabe? É um sapato, senta numa mesa, uma cadeira, né? Sentar na mesa já é ruim. E é bolo. Quem inventou isso está em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 10 diz assim, peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Era bolo.
A nossa igreja já teve bolo, né? Em formato de... Vocês lembram na reforma que a gente fez um bolo em forma de Bíblia? Né? Lembram dessa ou não? Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Olha como era bolo. Ele me pareceu doce como mel na minha boca. Era bolo com mel. Mas, ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Os comentaristas dizem que a interpretação do significado desse livrinho, se você olhar o contexto de Apocalipse 10, é o momento em que começa a vingança do Senhor. Ela tem um elemento de esperança, porque agora a vingança, ela... Vou falar. Tem sabor de mel aqui. A música é ruim, mas essa parte vai. Aqui tem. Mas o seu estômago fica amargo. Há um elemento de terror na vingança. Há um elemento de dor, de sangue. É bom porque o bem vencendo o mal. É ruim porque o mal precisa ser punido. E toda punição, ela é difícil. Mas eu quero enfatizar aqui nesse momento essa ideia de que sim, a vida está difícil, mas vai chegar o dia em que o meu Senhor vai vir e o mal vai ser punido com justiça. Mencionando essas coisas de infância, né? Eu não sei de onde eu tirei essa ilustração, pai e mãe, né? Estão aqui. Mas sabe quando você aprontava na sua casa? Não sei se era assim. Lá em casa um pouco, viu, pai? Né? E falava assim, filho? Espera que seu pai vai chegar. Já tiveram essa? Já? Não para mim, falávamos para as minhas irmãs, né? Mas quando é o seu irmão ou sua irmã, no meu caso, está aprontando com você e a sua mãe diz, você não quer me obedecer? O seu pai vai chegar. Você como irmão injustiçado, como você se sente? Você está lá, então falou às 2h, seu pai vai chegar. O pai chega às 6h30, 7h. Então, aí o irmão continua a aprontar e você fala, pode aprontar. O pai vai chegar, né? Aí chega 3h30, 4h, continua aprontando, né? Seu pai vai chegar, o irmão já está prometido ali, né? Naquela época, a cinta já estava preparada, o chinelo, ou a vara, enfim, né? E aí chega 6h30, ouve o barulho do portãozinho. O barulho do cadeado. Como que você se sente sabendo... Não, você fala... Chegou. Há uma esperança nisso. E isso, irmão, a gente gosta de irmão, ama irmão, irmã. Mas você imagina alguém perverso? Alguém que matou seus filhos? Alguém que rasgou a barriga das grávidas, como o Isaac trouxe para a gente hoje na aula? Alguém que odeia o povo de Deus, alguém que odeia o Senhor. E ele chega e você fala, a Bíblia falou que isso ia acontecer, isso renova a minha esperança. Saber disso, puxa, um dia eu vou ver aquele cadeado sendo aberto e o Senhor vai vir e Ele vai vingar. Mas o texto segue e nos últimos 2 versículos aqui há uma última virtude que a gente pode trabalhar a partir dessa perspectiva, desse consolo de termos um Deus vingador. Olha o que diz o texto. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Primeira virtude que ter um Deus vingador produz é esse exercício de fé, aumenta a nossa fé. Segundo, é um incentivo à esperança escatológica futura. Jesus vai voltar e vai voltar em vingança.
mas também para cuidar do seu povo. Mas a última virtude, que não aparece com a palavra, mas com o conceito no texto, saber que é de Deus a vingança, isso é uma libertação para que eu ame. Interessante. Nesse versículo, nesses 2 versículos, Deus tira a espada da mão do seu povo e troca a espada por uma bandeja. Em vez de matar ou ferir, nós vamos servir. Nós vamos cuidar. Nós vamos amar. Nós vamos bendizer. Nós vamos andar a segunda milha. Nós vamos entregar nossa capa. Cuidar de quem nos persegue, seja quem for. Porque a vingança não é nossa, ela não é nossa atribuição, ela é do Senhor. O que é nosso? O que é nosso? É o cuidado e o amor. Você imagina uma situação em que as pessoas foram feridas, tiveram sua família perseguida, gente da estirpe mais perversa. O que eu tenho que fazer agora? Você imagina o peso, fala assim, além de cuidar da minha vida, de servir meus irmãos, eu ainda tenho que destruir o camarada que me fez. Não. Essa parte de destruir não é com você, não é comigo. Essa é do Senhor. Eu vou fazer com o inimigo o que eu já faço para os meus. Sabe aqueles momentos em casa, você deve ter na sua, em que às vezes dá uns atritos, pai e filho no casal, e a coisa, um ofende, o outro ofende de volta, e vai ficando pesado. Aprenda uma coisa, e eu preciso aprender também. Não retribuir o mal. Turma, isso é leve. Isso é tranquilo. Pesado é fazer o mal de volta. Eu me lembro a história de um desses comediantes norte-americanos, um cara fortão, e ele conta que a mãe dele sempre apanhou do pai ou do padrasto, eu não lembro de quem exatamente, acho que era do pai. E ele foi ficando grande, ele foi ficando maior, foi fazendo musculação, e um dia a mãe ligou e falou assim, o seu pai está aqui. E ele entendeu pela voz que estava ali para agredi-lo. Ele fala que pegou o carro, ele falou, já fortão, chegou o dia. E ele chegou ali e deu uma surra no pai. De todos aqueles anos que ele tinha sofrido, ele foi lá, agora ele tinha os meios. E ele foi e bateu para valer. Vendo o pai ensanguentado no chão, ele falou assim, ele pensou consigo mesmo, depois ele disse nessa entrevista, eu achei que aquilo ia me fazer sentir melhor, mas vendo aquele homem idoso, caído e ensanguentado, eu me senti ainda pior. Porque ainda que seja justo para esse homem apanhar nesse nível, quando eu tomo na minha mão aquilo que não é meu, isso é um fardo. Eu me lembro, Maurício, eu não sei se você lembra, mas nós fizemos instrução de como silenciar a sentinela e esse dia me marcou profundamente. Porque o tenente ensinou a gente a matar uma pessoa de 2 ou 3 formas diferentes. Então, se for mexer com alguém na igreja, mexe com o Maurício, que ele não lembra. Mas eu lembro. Eu lembro. Mas o que eu lembro também, que juntamos eu, você e o Renato, isso foi, primeiro, né, um ambiente que foi feita instrução. Foi de noite, no meio do mato, tinha um casebre, e nós entramos dentro de um casebre abandonado e fizemos instrução de como silenciar uma sentinela, como matar uma pessoa em poucos segundos sem ela gritar. Ok? Mas eu me lembro que nós que éramos crentes, saímos de lá, e lá fora, no escuro, e falamos, cara, que pesado, hein? Nossa, que dia pesado. E aquilo penetrou a minha alma, porque eu falei, rapaz, eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de matar alguém. E isso, nunca esqueci, né? Porque isso é pesado, turma.
Quando nós tivemos aqui na nossa cidade devocional junto à Polícia Militar, alguns pastores aqui, eu estive lá por 2 anos, e eu me lembro de chegar... E veja, a autoridade, ela, ainda na continuação do texto, Romanos 13:4, ela é estabelecida por Deus para fazer justiça. Ela tem a autorização do Senhor para começar alguns aspectos da retribuição. Fala que ela traz a espada, inclusive. Mas eles estavam comentando, num dos dias que eu cheguei, de um pai que tinha matado a sua esposa e os seus filhos. E eles tiveram que fazer todo o procedimento, não lembro se prenderam, se mataram, o rapaz estava armado, mas chegaram... E era comum isso acontecer. Chegavam sempre com aquele peso de ter que fazer algo, executar a justiça de uma situação que nenhum deles escolheu. Mas para nós, turma, que somos crentes, não somos autoridade, temos aqui autoridades na igreja, mas para nós nos é dado só a ideia de retribuir esse mal, especialmente contra nós, de forma a servir e não a ferir. Quando o texto menciona brasas vivas sobre a cabeça, vários comentaristas entendem que isso é uma forma de vingança. Mas a maioria dos comentaristas faz uma associação, até um artigo do William Classen, que diz assim, faz uma associação a um costume egípcio em que as brasas vivas, elas traziam algum benefício, na verdade, levava alguma coisa na cabeça com brasas, e isso era um símbolo, ele diz assim, literalmente, um símbolo dinâmico de mudança de mentalidade, resultado de um ato de amor. Então, é um costume egípcio antigo em que o inimigo recebia um benefício da outra pessoa e mudava. Ok? Eu não tenho detalhes, o artigo que eu li não trazia detalhes de como era esse ritual, mas dizia que isso vem da antiguidade, eu peguei do John Stott, inclusive, como uma forma de mostrar mudança de atitude de pessoas que eram beneficiadas pelos seus inimigos. E faz mais sentido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, texto que eu sempre uso para problemas conjugais, e uso para as minhas situações também, o texto diz assim, falando de Jesus: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Turma, é esse o espírito. Servir ao invés de ferir. Nós fomos chamados para cuidar. Deus vai fazer a vingança, mas nós não. Cada um vai receber a sua injustiça na medida que o Senhor considerar justa. Mas nós devemos retribuir com o bem, sem medida. Quando fala de fome e sede, está falando de pessoas que têm, inclusive, suas necessidades básicas. A gente tem muita tendência de falar assim, especialmente de quem a gente não gosta. A pessoa começa a sofrer. Está sofrendo. O que você fala? Bem feito. Não é? Merece. O que o texto está dizendo? Em vez de a gente ficar lá e falar, merece. Está vendo? Foi mexer comigo. Eu agora, está sofrendo? Pera. Assim como eu faria com um filho. Querido, toma aqui seu copinho de água. Você quer alguma coisa? Tá tudo bem. Fica lá em casa um pouquinho, se recupera. É isso que ter um Deus vingador deveria produzir em mim e em você. Primeiro, é um treino de fé. Ele diz que vai fazer, eu tenho que confiar. Segundo, é um incentivo à esperança da volta de Cristo escatológica, com uma espada na mão. Mas é, sobretudo, algo que Deus tira de mim e não tenho mais a obrigação de fazer o mal ou a justiça. A minha obrigação é cuidar. Me liberta para amar. Eu falei para vocês, e eu quero ser sincero agora, como que eu cheguei neste texto aqui. Eu cheguei por uma situação que não tem nada a ver com ninguém dessa igreja, nem que frequenta ou frequentou.
mas é uma situação pessoal que tem vindo à tona, situação não na minha casa. E a Dani sabe, eu fiquei revoltado. Falei, eu não acredito que isso vai acontecer e ninguém vai fazer nada. E veio esse texto aqui para mim. Falei, eu vou pegar, estudar o texto e vou pregar sobre a vingança do Senhor. E aí eu me lasquei. Me lasquei porque há questões verticais aqui. Sim, eu preciso... A vingança vai acontecer. Preciso confiar mais. Tenho esperança, mas eu me lasquei aqui. Porque era o momento que eu falei, quer saber? Se Deus vai se vingar, eu vou agora, só quero ver. E agora eu não posso mais ver. Pelo menos não agora. O que eu posso fazer? Cuidar, amar, fazer o bem, não amaldiçoar, produzir virtude, estar à disposição, ainda que fale a verdade, mas falar em amor. É isso que o texto está pedindo de mim e de você. E eu posso apostar, turma, que assim como eu, se você não tem hoje, você vai ter pessoas que você gostaria que se dessem muito mal na vida. Esse dia vai chegar. Se for justa a causa, vai chegar. Mas por hora, o que eu e você só podemos fazer é não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. É isso que eu tinha, vamos orar, daqui a pouco nós vamos ter a ceia para seguir no nosso culto aqui. Oremos então. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem na sua mão algo que não é meu. Tem na sua mão várias coisas que não são nossas. A salvação é tua, mas a vingança também. Muito obrigado porque o Senhor disse, e eu posso confiar, o Senhor prometeu que vai retribuir. E mais, o Senhor prometeu que um dia parte do futuro vai ser a paga, a justiça sendo feita pelo justo juiz. Mas o que eu te peço, Senhor, é para mim e para os meus irmãos aqui, força para hoje entregar isso que é seu nas tuas mãos. Mas amar, cuidar, servir, ser a voz que abençoa em vez de amaldiçoar. Ser a mão que cuida em vez de ser a mão que dá o tapa. É isso que eu te peço na minha vida. Obrigado pelo teu texto que nos consola. Obrigado por ser o Senhor da vingança. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.